André Oliveira empurrou a porta do apartamento no Chiado em Lisboa com a mala na mão, o corpo exausto após 2 semanas intensas de reuniões em Madrid por causa do grande projeto da empresa de consultoria onde trabalhava como executivo sénior. Ele esperava o silêncio reconfortante da casa e talvez o abraço caloroso de Luís, o seu marido há 5 anos, que sempre o recebia com um beijo e perguntas sobre a viagem. Em vez disso, o ar estava carregado com o aroma doce de lírios brancos e velas acesas, e o som de risadas alegres e música suave de violino enchia o corredor estreito. Ao avançar para a sala de estar, o coração de André parou de bater por um segundo. A visão foi como uma facada no peito. A sala minimalista que eles tinham decorado juntos estava transformada num cenário de casamento com fitas prateadas, cadeiras alinhadas para convidados, e no centro Luís, vestido com o terno cinza que André lhe tinha comprado no último aniversário, segurava as mãos de Tiago, o ex-namorado que, supostamente, tinha desaparecido para Londres há 4 anos e nunca mais olhado para trás. Enquanto a família de ambos aplaudia e Dona Teresa, mãe de Luís, uma mulher de 60 anos vinda de Braga, murmurava que finalmente o filho ia ter estabilidade. "O que é isto, Luís?" perguntou André, a voz saindo rouca e quebrada, as pernas quase cedendo enquanto a mala caía no chão com um baque surdo, e quando no silêncio repentino que se instalou. Luís virou-se bruscamente o rosto, perdendo toda a cor, os olhos castanhos enchendo-se de pânico e culpa imediata. Tiago manteve a postura alta e confiante, mas evitou o olhar direto de André e os convidados. Cerca de 20 pessoas, incluindo amigos próximos e tios de ambas as famílias, ficaram imóveis como estátuas. André sentiu o mundo girar à sua volta, os pensamentos correndo descontrolados. Como podia isto estar a acontecer depois de tudo o que tinham construído juntos desde o primeiro encontro num café chuvoso no Bairro Alto, quando Luís era professor de design e André acabara de ser promovido, e eles sonhavam com uma vida a dois, apesar das pressões da família de Luís, que nunca aceitara completamente o casamento gay, embora fosse legal em Portugal desde 2010. Durante a viagem, André enviara mensagens carinhosas todos os dias, ignorando as respostas cada vez mais curtas de Luís, que agora faziam um sentido terrível e doloroso. Ele recordou as noites em que Luís se queixava da solidão causada pelas ausências constantes por causa do trabalho, mas André prometia sempre que mudaria, que esta promoção seria a última e que iam finalmente tirar aquelas férias no Algarve adiadas tantas vezes. Agora aqui estava a consequência brutal: a traição exposta à luz do dia, com a família apoiando Tiago, que vinha de uma família rica de Sintra e oferecia a vida estável que André nunca conseguira dar completamente por causa das viagens e das horas extras no escritório em Parque das Nações. Luís gaguejou. "Não é o que estás a pensar, André, deixa-me explicar", mas as palavras saíram fracas e André gritou: "Explicas o que é que estavas a organizar? O teu casamento com o homem que juraste ter esquecido enquanto eu trabalhava para nós os dois." A discussão explodiu no meio da sala. Dona Teresa interveio dizendo: "André, tu nunca estás presente. O meu filho precisa de alguém que esteja aqui todos os dias e Tiago sempre foi bom para ele enquanto tu andas pelo mundo." André sentiu a raiva misturar-se com uma dor profunda no peito. Ele saiu batendo a porta com força, indo direto para um hotel barato na Baixa, onde passou a noite em claro, sentado na cama estreita a reviver cada momento da relação, o preço que agora pagava pelas escolhas da carreira, o coração despedaçado e a mente cheia de perguntas sem resposta sobre como o amor podia transformar-se tão depressa em traição. Os dias seguintes foram um turbilhão de chamadas ignoradas e mensagens desesperadas de Luís pedindo para falar, mas André precisava de tempo para processar o choque e a humilhação de ter sido traído no próprio lar que construíram juntos. No dia seguinte, André regressou ao apartamento decidido a confrontar Luís cara a cara. O ar ainda cheirava a flores do dia anterior, mas agora a decoração tinha sido parcialmente desfeita, como se nada tivesse acontecido. Luís estava sentado no sofá com os olhos inchados de chorar, e quando André entrou ele levantou-se imediatamente dizendo: "Eu não queria que visses assim, eu ia contar-te tudo quando voltasses", mas as coisas aceleraram porque a família pressionou. André fechou a porta com calma forçada e perguntou: "Desde quando, Luís? Desde quando estás a falar com o Tiago e a planear isto pelas minhas costas?" Luís confessou que há 6 meses Tiago voltara de Londres para trabalhar num escritório de advogados em Lisboa e que começara a contactá-lo por causa de um projeto comum na universidade onde se tinham conhecido anos antes. "No início era só amizade", disse Luís, "mas tu estavas sempre em viagem ou em reuniões até tarde e eu sentia-me sozinho na casa vazia a ver os nossos amigos casarem e terem filhos enquanto nós adiamos tudo por causa do teu trabalho." A família de Luís, especialmente a mãe e o pai conservadores de Braga, tinham começado a visitar mais vezes e a sussurrar que Tiago era uma boa opção porque vinha de uma família tradicional com dinheiro e podia oferecer segurança e até a possibilidade de adoção mais fácil num ambiente mais aceito socialmente. Apesar de Portugal ser progressista, havia ainda olhares tortos nos jantares familiares e nos círculos profissionais de Luís como professor. André sentiu o peito apertar-se com culpa misturada com raiva. Ele recordou os fins de semana em que cancelara planos para fechar contratos importantes e as discussões que tiveram sobre o equilíbrio entre carreira e casamento, mas nunca imaginara que Luís chegasse a este ponto.
Eles passaram a tarde a falar no sofá com lágrimas e vozes elevadas, André defendendo que tudo o que fazia era por eles dois para comprar o apartamento e garantir o futuro, enquanto Luís admitia que a solidão o consumira e que Tiago oferecera ouvidos atentos e presença constante. Os amigos dividiram-se quando a notícia se espalhou pelo grupo de WhatsApp comum. Alguns, como o melhor amigo de André, o Carlos, diziam que a traição era imperdoável e que Luís devia ter falado abertamente. Outros, como a prima de Luís, argumentavam que André tinha negligenciado o casamento e que a pressão familiar era real numa sociedade onde, mesmo com leis iguais, as expectativas antigas pesavam. André passou noites sem dormir no sofá do apartamento a questionar as suas próprias escolhas morais, se valer a pena sacrificar o tempo com Luís pela promoção que acabara de receber e se agora devia abandonar tudo para salvar o que restava ou se o respeito próprio exigia que saísse dali. A família de André, que vivia no Porto e era mais aberta, telefonou-lhe a apoiar, mas mesmo assim o pai disse: filho, pensa bem antes de decidir, porque o casamento é para a vida e o Tiago pode ser só uma fase. O conflito interno de André crescia a cada hora. Ele amava Luís profundamente, mas a imagem do marido com o ex não saía da mente e o preço da traição parecia demasiado alto para perdoar facilmente. As semanas seguintes trouxeram mais revelações dolorosas e intervenções familiares que aumentaram a tensão até ao limite. André regressou ao trabalho em Lisboa tentando concentrar-se nos relatórios, mas os colegas sussurravam sobre o drama que se espalhara pelos círculos sociais, e um chefe até comentou discretamente que a vida pessoal não devia afetar o desempenho, mas André via nos olhares a mistura de pena e julgamento próprio de uma sociedade que ainda via casais gays como algo frágil. Luís insistia em encontros para conversar e num jantar num restaurante tranquilo em Belém confessou que a família de Tiago tinha oferecido ajuda financeira para uma casa maior e que a mãe de Luís chorara ao telefone dizendo que queria netos e uma vida sem escândalos. André sentiu o peso da pressão social sobre os ombros. Ele questionava se o seu amor era suficiente contra o desejo de estabilidade que Tiago representava e se ele próprio não tinha contribuído para o afastamento ao priorizar a carreira. Flashbacks invadiam a mente de André: as viagens românticas a Sintra onde se beijavam à sombra do palácio, as noites de riso na varanda com vista para o Tejo e o dia do casamento civil onde prometeram enfrentar o mundo juntos apesar dos tios que murmuravam baixinho. Agora tudo parecia distante e André enfrentava o dilema moral de perdoar uma traição alimentada pela solidão ou proteger-se e reconstruir sozinho. Um amigo próximo de ambos, o Pedro, escolheu o lado e contou a André que Tiago tinha pressionado Luís com mensagens diárias durante meses e que a família de Luís organizara secretamente os preparativos para forçar uma decisão rápida antes do regresso de André. A raiva de André explodiu numa discussão telefónica com a sogra onde ele acusou a família de interferir num casamento que não era deles e Dona Teresa respondeu friamente que só queria o melhor para o filho e que André nunca entendera as necessidades reais de Luís. André passou dias em isolamento no apartamento refletindo sobre o preço que cada um pagava. As suas ausências tinham custado a confiança de Luís, a traição de Luís custava agora a paz mental de ambos e a sociedade em torno deles amplificava tudo com comentários velados em jantares e redes sociais. O conflito interno atingiu o pico quando André encontrou uma carta antiga de Luís escrita no início do relacionamento onde prometia esperar sempre por ele e isso partiu-lhe o coração ainda mais, fazendo-o questionar se o amor verdadeiro resistia a tudo ou se havia limites que, uma vez ultrapassados, destruíam irremediavelmente a relação. O ponto de viragem chegou numa reunião familiar forçada na casa dos pais de Luís em Sintra, onde todos se reuniram para discutir o futuro do casal como se fosse um negócio. André chegou tenso e viu Tiago sentado ao lado de Luís, o que reacendeu a dor, mas ele manteve a compostura e expôs os seus sentimentos com clareza, dizendo que estava disposto a mudar, reduzir as viagens e priorizar o casamento se Luís escolhesse ficar. A família de Tiago interveio com argumentos sobre estabilidade financeira e apoio emocional que André nunca dera completamente, e a mãe de Luís chorou dizendo que o filho merecia paz após anos de espera. André sentiu o peso das expectativas sociais, o preconceito velado que ainda existia em alguns círculos apesar da lei e o dilema de ceder ou lutar pelo que restava do amor. Num momento privado com Luís no jardim, André perguntou se o amor ainda existia. Luís respondeu com lágrimas que sim, mas que a solidão o tinha mudado e que não sabia se conseguiria voltar atrás. A traição exposta trouxe consequências concretas. André perdeu uma promoção importante no trabalho porque a distração afetara o desempenho e Luís viu amigos afastarem-se, alguns acusando-o de fraqueza ou outros de egoísmo. O preço pago era visível nos olhares cansados e nas noites de insônia André questionava se valia a pena perdoar e reconstruir ou se o respeito próprio exigia uma separação limpa, permitindo que ambos encontrassem caminhos novos. Um confronto final com Tiago no café onde tudo começara anos antes revelou que Tiago nunca esquecera Luís e que via a oportunidade como destino, o que deixou André ainda mais dividido entre raiva e compreensão. As decisões acumulavam-se. André decidiu tirar uma licença no trabalho para refletir e Luís cancelou os preparativos do compromisso com Tiago, mas a confiança estava abalada e cada conversa carregava o peso das escolhas passadas e do preço que todos pagavam pela falta de comunicação aberta desde o início.
A tensão atingiu o clímax na data que originalmente seria a cerimónia de compromisso, quando André decidiu aparecer na casa de Sintra sem avisar e encontrou Luís sozinho a olhar para as decorações meio desfeitas. A conversa durou horas, com lágrimas, confissões e silêncios pesados, André admitindo os erros da ambição excessiva e Luís reconhecendo que a traição fora uma fuga cobarde à solidão em vez de enfrentar o problema juntos. Eles falaram sobre o futuro possível, com André prometendo mudanças concretas como horários fixos e terapia de casal, mas o fantasma da família e do Tiago pairava ainda sobre eles. No final, Luís escolheu tentar salvar o casamento pedindo tempo para curar as feridas, mas André sabia que o preço já fora pago em confiança quebrada e anos de dúvida. A família de Luís aceitou relutantemente a decisão, mas os sussurros continuaram e os amigos dividiram-se permanentemente, marcando o fim de um círculo social que antes era unido. André saiu daquela casa com o coração mais leve, mas carregando as cicatrizes da experiência que o fez despertar para a importância do equilíbrio na vida e do respeito mútuo acima de tudo. A relação renasceu frágil, mas com uma nova honestidade forjada no fogo da dor e das escolhas difíceis que ambos tiveram de enfrentar. Acreditas que numa situação assim, onde a traição surge alimentada por solidão, pressão familiar e ausência emocional, o perdão e a reconstrução do casamento são a escolha certa, ou a separação definitiva é o único caminho honesto para ambos reconstruírem vidas verdadeiramente felizes? Verdadeiro ou falso? O que pensas tu?